primórdios, sempre quisemos saber o que o futuro nos reservaria para ganhar vantagem sobre o destino. Desde videntes até Nostradamus, prever o futuro é um fenômeno que nos fascina e espanta há milhares de anos. Será que as respostas estiveram sempre ao nosso alcance, escondidas em um dos textos mais antigos, o Velho Testamento? Será que a Bíblia tem um código que determina eventos passados e futuros? A procura por esse código vem desafiando mentes brilhantes da história, inclusive Isaac Newton. Mas só com o advento da tecnologia moderna, os pesquisadores puderam desvendar os segredos. As previsões são polêmicas e assustadoras. Será que o código bíblico é uma fechadura com chave digital? É uma anomalia estatística sem explicação? Ou é o primeiro programa de computador do mundo? Será que foi feito para ser decifrado hoje e nos trazer as respostas que procuramos? Ou nos avisar sobre eventos que vão ocorrer? O Código Bíblico. Profecias do Armageddon. O Código Bíblico. É um código que desconcertou, consumiu e frustrou teólogos, pesquisadores e matemáticos por centenas de anos. The world's filled with codes, and codes beckon us because they suggest that actually life's not full of sounds and furies signifying nothing. Codes say it's full of sounds and furies signifying everything. That's the code. Os primeiros pesquisadores de códigos surgiram no século XII, quando os rabinos começaram a procurar a assinatura de Deus na Bíblia. Eles achavam que, se encontrassem mensagens ocultas no Velho Testamento, encontrariam a palavra de Deus dirigida a eles. Dedicando-se integralmente à solução dos quebra-cabeças presentes na Bíblia, eles pesquisaram e encontraram uma curiosidade que intrigaria várias gerações. The whole story starts in the medieval period, where you have these great mystics, Kabbalists, who make the following claim: everything that ever was, is, and will be is found in the Torah, is found in this sacred writ, which we call the Bible. And supposedly they did it from 2,000 years ago, and little by little they developed it. For the mystics, the Bible isn't a text. The Bible is a living organism. It's alive. It's a mystic divine being. It participates in divinity. It's not written by God, it's of God. No século XVIII, um dos maiores estudiosos da Bíblia, chamado Elijah Vilna, ou Vilna Gaon, como era conhecido, disse: tudo o que aconteceu ou vai acontecer está na Torá. O significado dessa frase tem sido muito discutido desde então. Há quem diga que, para ele, a Bíblia é um guia para a vida. Para outros, ele quis dizer que existem certos códigos na Bíblia que vão revelar os segredos do universo. Elijah of Vilna was a very careful text reader. He was about structures in texts. He was about hidden moments in texts. He was about, the jots and tittles on top of the letter and their interpretation. So for him, thinking in code form is something that he just naturally did. O próximo pesquisador importante de códigos foi o cientista Isaac Newton. Newton, que era muito religioso, queria provar a veracidade da Bíblia usando métodos científicos. Newton aprendeu hebraico e tentou encontrar códigos na Bíblia para provar a validade do texto. Ele passou muitos anos trabalhando para decifrar o código escondido na Bíblia, mas não foi possível chegar ao seu objetivo. It is very interesting that Sir Isaac Newton, who wasn't a Jew, also believed that there is a possible code, and he spent a lot of time trying to find it. There's a lot of manuscripts, I understand, of Isaac Newton looking for codes in the Torah. There are probably boxes of his research at Cambridge University in England, but I don't think anyone knows. A pesquisa dos códigos parecia ter sido esquecida até os anos que antecederam a Primeira Guerra.
quando um rabino de Praga, sem nenhuma formação científica conhecida, Haim Michael Dovber Weismandel, tornou-se o primeiro pesquisador moderno a afirmar que havia um código detalhado em meio ao texto da Bíblia. Então, Weismandel assumiu o antigo desafio de procurar esses códigos. Mas seu trabalho teria que esperar. Depois de ser preso pelos alemães e fugir de um trem a caminho de Auschwitz, Weismandel se transformaria em herói ao tentar salvar quase 1 milhão de judeus nos campos de concentração. Depois da guerra, ele retomou a pesquisa do Código Bíblico e conseguiu obter sucesso onde outros pesquisadores haviam falhado. Weismandel copiou à mão as letras do Velho Testamento em centenas de cartões separados e, usando uma técnica muito básica de sequenciamento, chamada sequência de letras equidistantes, ou SLE, encontrou a palavra Torá no início de cada um dos 5 livros do Velho Testamento. Well, Rabbi Weismandel was responsible for introducing the codes in the modern era. What he looked for was just this phenomena of ELSs, of equidistant letter spacing. He didn't have computers, so he couldn't determine minimal ELSs. He showed how starting with a letter at the beginning of Genesis, very close to the beginning of Genesis, if you count a certain number of letters, and then again, you spell out the word Torah. And it's amazing he found what he did, but it was all done by hand. I cannot understand how he was able to discover the beautiful codes he did discover. He was a genius. I have no other explanation. O fato de Weismandel descobrir os códigos foi um milagre, mas os pesquisadores ainda teriam que esperar a invenção dos computadores para conseguir de fato desvendar o código. What happened in the gap between Weismandel and contemporary computers? Why did contemporary computers reintroduce this whole notion in this whole kind of important and exciting way? The code search could be done in a few million years without a computer, no problem. With a computer, we can find codes in a few seconds. Computers are a divine wink. Hey, look at me again. See again. Look deeper. So of course, right, it makes perfect sense within that framework of internal spirit logic, right, to actually understand that computers are of course going to reveal some other notion of codes. It would be impossible without the computer. Mas o que exatamente é o Código Bíblico e como ele funciona? Well, the Bible code is a claim that there are messages hidden in the text of the Bible that are different or in addition to the actual plain text of the Bible. Cryptic messages, hidden messages, or words or phrases that appear when you don't read the Bible letter after letter, but you count intervals from one letter to another letter. This claim is really what the Bible code is. It's the claim that there are hidden messages in the text of the Bible that can be extracted using ELSs. O Código Bíblico é revelado por um programa de computador que mostra sequências de palavras num padrão controlado e organizado. Palavras-chave são informadas no programa, que então percorre todo o texto da Bíblia, usando uma série de intervalos também chamada de sequência de letras equidistantes, ou SLE, para encontrar a palavra. É importante saber que quanto menor o intervalo entre as letras, mais incrível será a descoberta. Se a palavra for encontrada, o pesquisador irá até o trecho da Bíblia em que a palavra foi localizada. Esse trecho se chama grade ou matriz. A grade é estudada cuidadosamente em busca de palavras relacionadas com a que foi encontrada pelo computador. We have 3 ELSs here: order, food, and roses. We have equal distance between order every 10 letters, equal distance between food every 10 letters, and equal distance between roses every 11 letters backwards. And this is how we do all the searches in the computer, except we use Hebrew instead of English. Well, the rules are pretty flexible. You can actually start with any letter you like, and you can choose any gap you like. The main thing is that once you've chosen a particular number of letters to skip, you have to stick with that same number as you spell out the word. Sometimes it's a meaningful word or phrase, sometimes it's just gibberish. O matemático lituano Eliyahu Rips é considerado o descobridor moderno do Código Bíblico. Em 1985, Rips e sua equipe de pesquisadores criaram um programa de computador para encontrar mensagens ocultas na Bíblia.
I learned about the codes in the late 70s. The book from which we started to be aware of the existence of the code is a book which was published by the students of late Rabbi Weissmandel. I immediately see that there is something very interesting which should be studied further. Recomeçando de onde Weissmandel havia parado, Rips e sua equipe passaram a elaborar um programa de computador que faria a busca de padrões muito simples ocultos no texto bíblico. Os resultados foram imediatos. No começo, frases simples começaram a aparecer. Então, Rips percebeu que havia descoberto uma coisa que poderia abalar o mundo. Para provar a descoberta do código bíblico, Rips e sua equipe fizeram 2 experiências muito detalhadas e escreveram uma tese que colocaria o mundo religioso e científico de cabeça para baixo. Para testar a validade dos códigos, os pesquisadores fizeram uma lista de nomes de rabinos importantes, além das datas de seu nascimento ou morte. Depois, procuraram os dados usando a SLE no Velho Testamento. Os resultados foram assustadores e foram uma prova poderosa da existência do código. Both of those experiments really were groundbreaking. The rabbi's experiment was with dates of death was published in Statistical Science. Statistical Science, uma das revistas científicas mais importantes, publicou o trabalho em 1994 e logo depois teve início uma grande polêmica. It was obviously an unusual paper, and the obvious concern for all of us was that if we were to publish it, that could be interpreted as a stamp of scientific approval. And we were concerned because we didn't really want that interpretation. Rips e sua equipe haviam conseguido superar o antigo desafio de encontrar um código na Bíblia. Mas o que o código continha? O que o código estaria tentando dizer? Olhando de perto. Em 1994, a Statistical Science, uma revista científica importante, publicou uma pesquisa que abalou o mundo das ciências. A pesquisa indicava que um código acessível apenas por computador estava contido na Bíblia. 9/11. It was there, or it wasn't there. But let's assume it was, right? You know, Rabin's assassination. Why are people excited, right, to find even the possibility that actually this is encoded? Or let me put it differently. Why is there a deep part of the human being that wants to believe that the codes are true? Simple and correct. Because actually the human being wants to believe and deserves to believe, and I actually think the human being is right about it, that actually life's meaningful, that it actually matters. I keep seeing current news stories appearing in statistically impossible combinations, as well as patterns, or what I would call watermarks. If you want to tell if a dollar bill is real, you check the watermark on it. And we have found watermarks in the Torah. Com a descoberta do código bíblico, os pesquisadores foram analisar quais eram as mensagens que eles traziam. Durante as análises, foram encontradas inúmeras previsões, desde o primeiro voo dos irmãos Wright em Kitty Hawk até a recente epidemia de SARS. Será que essas descobertas feitas na Bíblia servem apenas para contar a história? Ou será que vão mais além? Os pesquisadores que acompanharam Rips encontraram diversos padrões fascinantes de palavras dentro da Bíblia. Códigos revelaram palavras combinadas no texto, descrevendo eventos importantes que moldaram o curso da história. We can do matrices every day on historical events where we know the facts and we can just look at the facts and develop the matrix. There are many stories of Torah code researchers finding something by chance. That is, they were not doing an experiment, but they were looking at a table, and they happened to have seen in the table some different keywords. O que o código revela sobre a história mundial é impressionante. Os pesquisadores encontraram muitos nomes e eventos históricos escondidos no texto bíblico. As chances de encontrar essas relações históricas superam qualquer cálculo matemático de probabilidade. O código revela Shakespeare e alguns de seus trabalhos na seguinte sequência:
Shakespeare, apresentação no palco, Macbeth, Hamlet. O advento do voo foi revelado pela Bíblia com as palavras Irmãos Wright e avião encontradas lado a lado. O espírito pioneiro do homem também está presente num código que revela a missão histórica da Apollo 11 com a sequência: Homem na Lua, espaçonave. O nome do lendário imperador francês e eventos importantes de sua vida estão presentes na mesma grade: Napoleão, França, Waterloo e Elba. The nature of this text is such that it encodes levels upon levels, layers upon layers of information. There's an infinitude, right, of meaning levels. Codes are but one of those infinite meanings. Nomes de muitos cientistas famosos e os impactos de suas descobertas também foram encontrados na estrutura da Bíblia. Thomas Edison, que descobriu a eletricidade e inventou a lâmpada, também está presente. Edison, eletricidade, lâmpada. A teoria da relatividade de Einstein, que revolucionou a ciência moderna, foi descoberta numa grade com as palavras Einstein, ciência e a frase Ele modificou a realidade atual. O nome do primeiro pesquisador do código, Isaac Newton, e seus estudos da gravidade também estão presentes. Newton, gravidade. O código também revela acontecimentos sociais que mudaram o rumo da história. O impacto econômico e social devastador da quebra da Bolsa de Valores em 1929 está presente nas expressões colapso econômico, depressão e ações, ao lado do ano de 1929. As tristezas e tragédias da guerra também estão escondidas no texto antigo. O surgimento dos Estados Unidos com as palavras Revolução Americana em 1776. A queda dos czares e o surgimento da Rússia comunista estão descritos na mesma grade com Revolução na Rússia, 1917. Talvez os argumentos mais fortes para defender a existência do código sejam as mensagens ocultas ligadas a um dos eventos mais terríveis da história moderna: a Segunda Guerra Mundial. There are many codes with Hitler. There's a code of Hitler, a Nazi. Os nomes de figuras importantes e frases aparecem claramente num padrão que se repete. A ascensão de Adolf Hitler está descrita nas palavras Hitler, nazista e inimigo. Na mesma grade que revela a existência de Hitler, também estão presentes as expressões homem mau e assassino. O ataque dos japoneses a Pearl Harbor está descrito na expressão eles vão atacar, destruir, aniquilar. Na mesma sequência, está descrita a entrada dos Estados Unidos na Guerra Mundial. O código também revela com muita clareza o uso de armas atômicas dos Estados Unidos contra o Japão. As expressões Holocausto, Atômico e Japão aparecem na mesma grade, assim como o ano de 1945. Taken together, there's no way that this could be a randomly put together text. O assassinato de John F. Kennedy em 1963 e as circunstâncias misteriosas que envolveram sua morte aparecem em 3 formações. A primeira é Presidente Kennedy, morrer, Dallas. A segunda traz o nome do assassino, Oswald. Atirador, nome do assassino que vai matar. O nome de Oswald aparece novamente numa sequência posterior, que parece descrever sua morte nas mãos de Jack Ruby. Oswald, Ruby, ele vai matar o assassino. O nome de Robert Kennedy pode ser encontrado numa grade ao lado de seu assassino, R.F. Kennedy, S. Sirhan. Na mesma sequência, o código parece sugerir que Robert Kennedy teria sido o presidente dos Estados Unidos em 1968, na seguinte expressão: o segundo governante será morto.
Os eventos previstos pelo Código Bíblico são realmente intrigantes, mas não revelam nada sobre as origens desse código. A ideia de quem teria criado esse sistema é tão polêmica quanto o próprio código. Será que a Bíblia foi codificada por Deus? Ou será que havia mais alguém? Contatos imediatos. Com a ajuda dos computadores, o código bíblico foi desvendado. Mas qual teria sido sua origem? Será que o Velho Testamento foi codificado por Deus para ser desvendado hoje e nos revelar o passado e possíveis previsões para o nosso futuro? Há quem diga que a origem do código bíblico é ainda mais fantástica que o código em si. Será que a Bíblia, como alguns acreditam, foi codificada por extraterrestres que visitaram nosso planeta há muito tempo e deixaram traçado um plano do nosso destino? For a person who does not hold that there exists a God, the text didn't come from divinity. So it came from outer space. In my mind, it's an impossibility because if aliens did it, then they would have to know minute detail about a huge number of events throughout history, not major events of a country, but individual events related to individual people, because there are Bible code matrices on people. So how would a time traveler or some sort of advanced alien know all these specific details about individuals? The statistics cannot address the question of who put it there. The statistics can only address the question, is it there? It's a clever, not very insightful way of explaining. It means that you can write books, as one person has, and not commit yourself to religion, which is not so popular, and get the best of both worlds. The same people who brought you Elvis's return to Nessie now bring you a prediction of 9/11. It's great marketing. Most people, hopefully, will not pay too much attention to that. I don't even think there's the slightest possibility that aliens seeded the earth to put us here, or aliens wrote the Bible with the Bible code encrypted in it. O Código Bíblico também faz referência a si mesmo nas expressões Código Bíblico, a Torá foi codificada e muito mais. Uma possível pista para suas origens está descrita na sequência que traz foi feito por computador e a palavra de Deus gravada nas tábuas. The concept that it was kept hidden until the last days when there were computers makes logical sense to me. I think that there's a choice of about three possibilities. One is to completely dismiss it and show somehow that it's false. The second is to assume space aliens gave us the Torah, and the third is to assume that a supernatural being gave us the Torah. I don't think there's a lot of other choice, but it's a gradual process that people have to go through when they search the codes and search the meaning behind the codes. What do the codes try and prove? The codes try and prove that this Torah, this document, was given by God at Sinai. Let me ask you a question. Let's say that someone sets you up on a date. Okay, great setup. And you're going to meet them at, I don't know, the Waldorf Astoria in New York City, at 3 o'clock on Sunday afternoon. And you get there, she's not there, but she left a note. And the note says, Dear Matthew, I was here 3,000 years ago. Right? Unfortunately, you weren't here, but I left you a note. And since I really love you, I've left you instructions for living, which will show you how to live the rest of your life. There's a school of thought that this phenomenon is just so overwhelming and the probabilities are so great against this happening by chance that a reasonable human being understands that's not by chance. There had to be a divine author of these codes. More than that, we can't say. So this is something that's created by an all-powerful factor. We call this all-powerful factor God. I believe in God personally, and I don't believe he holds back from people.
And if you're following his will and you're asking for wisdom and he would help you, and if it was a person 3,000 years ago, then I'm sure God would have allowed him to develop the Bible code very far. He would have had to do it manually. Apesar da incrível precisão do código, os céticos dizem que ele não existe. Será que o Código Bíblico previu eventos históricos fundamentais? Ou será que isso tudo não passa de uma anomalia estatística? Ou será que não passa de um simples truque? O grande debate. Embora o Código Bíblico tenha revelado eventos do passado com uma precisão inacreditável, alguns céticos acreditam que previsões por códigos existem em qualquer livro de tamanho semelhante ao do Velho Testamento. Vários estudiosos aceitaram o desafio de contestar o Código Bíblico, tentando invalidar cientificamente os testes usados para provar sua existência. Uma análise do clássico Moby Dick revelou uma mensagem sobre a morte da princesa Diana em meio ao texto. A oposição à existência do código é feita com base em estudos e experiências científicas solidamente embasados, mas não explica alguns eventos que realmente foram previstos antes de acontecer. A previsão, que os defensores do fenômeno apresentam como a comprovação da validade do código, foi descoberta por dois pesquisadores, Moshe Katz e Michael Drosnin. Trata-se do assassinato do primeiro-ministro israelense Yitzhak Rabin. There were instances that some future events were successfully predicted. The most famous case is the prediction or the warning of Prime Minister Rabin assassination, which was given by Michael Drosnin. At the time that this occurred, Yitzhak Rabin was the prime minister of Israel. In this case, they put in Yitzhak Rabin, and they saw the verse that talks about an assassin will assassinate, or a murderer will murder. And occurred in very close proximity. They both were alarmed and sent letters to the security people, to the Prime Minister's office, in the hopes that some extra precautions might be taken so that this event would not happen. But it did happen. Apesar dos esforços para avisar Rabin sobre o atentado contra ele, o líder foi assassinado em 1995. Os maiores defensores do código discutem se o fenômeno foi um aviso ou se foi apenas uma mensagem descrevendo um dos diversos desfechos possíveis. It is a very basic question. We do not know whether it was a warning or it means that the things necessarily would happen this way, or maybe this is one of the possible variants of the future discussed in the Torah. Um dos pesquisadores do código, sentindo que a previsão do assassinato de Rabin poderia dissipar qualquer dúvida sobre a veracidade do código, lançou um desafio público: encontrar a previsão do assassinato de um primeiro-ministro em Moby Dick. O professor Brandon McKay é um dos principais críticos conhecidos da legitimidade do Código Bíblico. Ele fez muitas pesquisas a respeito e aceitou o desafio. So this prompted me to find Moby Dick and start looking for assassinations of prime ministers and other famous people, and I found quite a few. For example, I found Indira Gandhi, Leon Trotsky, Martin Luther King. I have one here. You can see the assassination of President Kennedy. In the vertical red letters, you can see the word Kennedy. Across the base, you can see the words in the plain text where it says, "He shall be killed." In the green letters, we have the phrase, "in cars," which is a very appropriate phrase to find connected with the assassination of JFK. So unfortunately, when I show pictures of codes and predictions of assassinations and other things in Moby Dick, there are a certain number of visitors to my webpage who decide
that therefore Moby Dick was written by God as well as the Bible. Em sua pesquisa, McKay tirou suas próprias conclusões. It's a lot of nonsense. I guess you want a longer answer than that. Well, I've spent a very, very large amount of time studying this. We tried and we tried, we did experiment after experiment. What did we find? Nothing. So as far as we can see, there in fact is no evidence at all that the Bible codes are real. And I have never heard of a single statistician, a trained PhD statistician, who believes in the Bible codes. Alguns defensores do código afirmam que a probabilidade de certas palavras aparecerem em determinada ordem é tão pequena que explicar o fenômeno com o acaso é ignorar os elementos fundamentais da estatística. Look, you get a small probability in Moby Dick and you get a large probability in the Torah text. You see, it doesn't mean anything. This is not an experiment. This is a parlor trick. And McKay is nothing more than a magician. We have found so many codes that are statistically off the charts that we've already shown that there's something here that couldn't have been random. I believe that we've already come to the point where we've proven the Bible code is true. And the way we've done it is by developing very advanced matrices with sentences that exceed the possibility of chance even occurring in the universe. And once you do that, then you have proven the Bible code, and I think we've come to that point today. Mas outros pesquisadores dizem que, desconsiderando as probabilidades estatísticas, é preciso analisar a validade do código de outra maneira. Codes are very much not about is this or that code right or wrong. Codes are about is the possibility of codes a genuine possibility. And I would say it this way. If you believe that every code is right and that this all works perfectly and you can predict events perfectly, actually, you're a fool. If you think there's no codes, it's not a possibility. It's kind of a preposterous notion that there would be codes at all. Actually, you're missing something gorgeous about the depth of the world. You're not living in an encoded world. And to not live in an encoded world is actually to live in flatland. And flatland's actually not a great place to live. Apesar dos fortes argumentos de McKay e de outros contra a existência do fenômeno, defensores do Código Bíblico citam um exemplo mais atual das previsões da Bíblia, tirado de manchetes do dia. O que o Código Bíblico previu sobre eventos recentes e o que ele descreve para o nosso futuro. Profecias do Armageddon. Enquanto os defensores e os críticos fazem declarações veementes sobre a validade do Código Bíblico, não podemos esquecer que algumas previsões do Velho Testamento realmente se realizaram. Para alguns, o futuro só pode ser conhecido quando se torna passado. Para outros, se você souber fazer as perguntas certas, o futuro pode ser previsto. Se o Código Bíblico pode prever o futuro, o que esse futuro nos reserva? E é tudo definitivo? O Código revelou algumas previsões impressionantes no passado mais recente. The Gore-Bush election, I was coming home and I passed a coffee shop that was selling newspapers, and they had the Israeli newspaper. And there in the headlines, I saw how the Hebrew is spelled for Gore and for Bush. And there was the date of the election in the Hebrew month system. And I just took those three words, I put it into my own programs, and comes out a very, 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 very tight matrix. I think it was like 4 rows by 5 columns, with these 3 words, the day of the month and the month as one keyword, Gore as one keyword, and Bush as the other. And it was so compact that the probability of finding that in a monkey text population, monkey text means a population in which you have text of no codes at all, was something like 1 out of a few 100,000. Foi o evento do dia 11 de setembro que levou os pesquisadores a se debruçar sobre a Bíblia para encontrar a previsão. O que eles descobriram foi impressionante. You do in fact discover unusually compact arrangements of these 3 words, plus many others that have to do with 9/11, including 9/11 itself, including the names of the hijackers,
including many other descriptors. The building's falling, the building's melting, it's being destroyed, it's before everybody's eyes, and so on. And all of these occur within a very small area. I did a matrix on the World Trade Center attack, and it has 30 terms that are complete sentences. The statistical odds of this matrix occurring are 1 chance in 10 to the 340th power. The airplane knocked down the Twin Towers twice. Now, twice is just a word in the plain text. This next example shows bin Laden with the words kills thousands of people and the word terror incident, as well as Twin Towers. What makes this chart extraordinary is the clustering involved. And you almost have to be in the research for a while before you can appreciate how close these words are. This is the only word for terror incident that's a skip of 2. It's the smallest skip in the Torah. This is one of the best of 3 meetings between twin and towers. Why should they come together in the same chart? And the answer we see over and over again is because there's an intention here. Uma das mais recentes revelações do Código Bíblico diz respeito ao evento ocorrido no dia 1º de fevereiro de 2003, o desastre do ônibus espacial Columbia. I'll start with a find from Professor Rips about Space Shuttle Columbia. Columbia, they will mourn, a devouring fire. Professor Rips did not see this red ELS. He showed it to a friend who immediately said, "This looks like a space shuttle. What if there was something interesting on this other wing?" And it's facing down, so this must be the left wing. And sure enough, it says, consumed by fire. A mais recente guerra dos Estados Unidos também foi prevista pelo Código. Mas, será que o Código pode prever o futuro? Alguns pesquisadores afirmam que o Código Bíblico faz a previsão definitiva, dizendo que o fim dos dias pode ter começado e que o mundo em breve chegará ao fim. O Código previu um terremoto devastador em Los Angeles em 1994. Nessa mesma sequência do Código, a previsão é de que outro terremoto forte atinja Los Angeles em 2010. O Código prevê a destruição do mundo por um cometa no ano de 2012. O Código indica que o recente aumento do terrorismo no mundo pode ser o prelúdio da chegada do fim dos dias. Serão previsões de eventos catastróficos futuros ou apenas indicam a possibilidade de que eles aconteçam? Alguns pesquisadores lembram que não se pode ver nenhum código como imutável. As we see in this example, we have Al Gore in blue, and we have President in yellow. This was found by Professor Rips a year before the election. So he assumed that Al Gore was going to be president, or he thought perhaps he would be. And in fact, a few weeks into the Florida legal battles, Professor Rips found some additional words he thinks maybe in red. So, in fact, there's really no rule book to tell us what word to read first and what word to read second, and whether we're missing some words. Maybe we should be highlighting a word over here and over there. So we have no real way of knowing what we're looking at. It's very difficult to do an accurate matrix on the future. Predicting the future with the codes is a serious misuse of the whole topic, in my opinion, and it can't be done anyway. You cannot use the Torah code to be looking for what stocks you should buy today so you can make money tomorrow. Because it does not follow that everything that's in compact arrangement corresponds to something that's logically, historically related. Doing matrices on the future should be no problem at all, except we know nothing to look for and we have to guess at everything. And when you do that, that opens the door to making mistakes. And so
doing a matrix on the future, I think, is 100% possible, theoretically, but practically it's very difficult to do. So logically, if you can develop a matrix on a past event, then a future event is just a past event that hasn't occurred yet, because we don't know what to look for in the future matrix. So that's the limitation. And we may be seeing only the tip of the iceberg, and that we have not yet been able to find in a systematic way all the different aspects of how it's encoded, that is the full description of the code. We're only seeing a piece of it here or a piece of it there. If you believe the Bible and the Bible prophecies, it talks about a period of time called the end times, the latter days, the last days, where it's an ever-increasing battle between good and evil in the world. Terrorism, the SARS virus and other viruses and epidemics, those are all indicative of bad things happening. And the Bible predicts that these bad or evil things are going to happen. And the Bible code corroborates that message. There's an entire tradition of specific predictions of the end of days. Now, the end of days is, of course, good news and bad news. It's bad news if it goes wrong. It's good news if it happens right. That is to say, what the end of days means is, it's just that the world as it is won't go on as it is forever. That's the whole thing. That's actually a pretty important idea. Because if you think that it's just going to be like that forever, you'll actually never try and change it. You'll never try and transform it. Right? So codes and predictive codes are an invitation to participate in shaping the future. Várias sequências de códigos sobre o fim do mundo dizem respeito ao Oriente Médio. So I did a matrix on it, and I came up with, I think, 6 good terms that point to it happening, possibly. Very good evidence in my mind, though, towards the end of the year 5770. Now, that would be in the fall of 2010. If you know prophecy, though, you know that this end times or last days period is 7 years long. And at the beginning of that period is a peace treaty between Israel, and it doesn't really state who is the other people, the surrounding nations. The points of the peace treaty is that they're going to divide the land of Israel, they're going to divide the city of Jerusalem, and in return, Israel gets a guarantee of peace. Kind of what we're looking at today with the Group of Four and their roadmap. The Group of Four is the USA, the UN, the EU, and Russia. And they've come up with a roadmap to solve the Israeli-Palestinian problem. Now, doesn't what I just said sound like a peace treaty that would establish the Palestinian nation? I think it is. And if it is, then, and if that fall of 5770 in this end of days matrix is correct, then this peace treaty has to occur in the September-October timeframe of 2003, which is not very far away. São muitas as opiniões, mas só existe uma certeza. Não saberemos se as previsões das mensagens ocultas são verdadeiras enquanto os eventos não se tornarem história. Portanto, se o mundo vai mesmo acabar, provavelmente não saberemos.